saia daqui de hoje com a sensação que empreender não é abrir, um biólogo abrir uma padaria, ou um biólogo abrir uma lanchonete, não é isso. É a gente mostrar a nossa expertise numa área e botar essa área em funcionamento. Então, é trabalhar numa área ambiental, na área da saúde, mostrando o nosso conhecimento, a nossa paixão, que é a ciência, que é o ensino, que é a biologia. Então, eu gostaria de agradecer aos participantes da mesa e vocês fazem uma pequena apresentação, né, falando um pouquinho do trabalho de vocês, da visão de vocês enquanto biólogos, enquanto esse tema de empreendedorismo. Vocês vão ter em média uns 20 a 25 minutos para falar, fica à vontade, pode ser um pouquinho menos, fica à vontade, o tempo que vocês acharem, mas não se alongando demais. E aí a gente já pode fazer a seguinte cronograma, acho que pode começar Aline, Delmário, Jamile, pode ser? Por mim, Pode tudo sim, bem. Pode ser. Então, vocês ficam à vontade, se vão projetar alguma coisa, vocês podem compartilhar a tela. Eu peço que, nesse momento que ela estiver na apresentação, a gente possa fechar as nossas câmeras para evitar, não sei se tem alguma interferência, mas, na dúvida, a gente faz isso para evitar alguma coisa, tá? Aline, minha flor, muito obrigada por ter aceitado o convite, fica à vontade. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Pronto. Estamos sim. Perfeito. Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, é uma honra, sim, estar revendo os professores, né, do curso. Para quem não me conhece, meu nome é Aline. Eu me formei em Ciências Biológicas, bacharelado pela UERN, e não segui, assim, diretamente o ramo da biologia, né? Então, tudo começou em 2018, quando estava terminando o penúltimo período do curso, e eu trabalhava com fungos de caverna. E em uma das coletas, né, que eu ia fazer uma coleta, eu acabei tendo um pequeno acidente, né, que eu torci meu pé e fraturei o tornozelo. Então, diante disso, eu repensei melhor sobre como seria depois daquilo, né? Depois de passar 3 meses acamada, como que seria o futuro, o meu futuro na profissão, né? Então, eu pensei, tive tempo para pensar, e durante o período que eu estava acamada, né, eu consegui uma vaga num curso de geoturismo e geoprocessamento e turismo em áreas naturais, lá no SENAC. E durante o curso eu conheci o pessoal do Geoparque Seridó, né? Foi o professor Marcos e Janaína. E lá no curso eles apresentaram várias coisas que eles vivem lá no Geoparque Seridó, né? O que as pessoas, os artesãos fazem lá, né? Que eles fazem arte em rocha, né? Fazem desenhos em rocha, camisetas, fazia várias coisas de artesanato, né? Tinha um pessoal que trabalhava com biscoito, que fazia biscoito em formato de cacto, né? De pássaro, várias coisas. E aí eu pensei, como na época eu estava trabalhando na Secretaria de Turismo, aqui em Felipe Guerra, aí eu pensei que seria uma oportunidade de trazer isso para Felipe Guerra também, né? E durante a aula, a professora fez uma oficina, né? Que ela deu para a gente um pedacinho de rocha e umas canetas para a gente desenhar o que viesse na mente, né? E eu desenhei uma abelha, né? Que era o que remetia ao meu município, que antes era Pedra de Abelhas. E eu desenhei uma abelha e tal. Achei que ficou bem bacana, assim. Aí, a partir daí, que eu vi as camisetas do pessoal, lá do Geoparque, com desenhos de pinturas rupestres que eles pintavam à mão.
E antes eu já tinha uma ligação com essa coisa de design, né? De arte, de design. Não sei desenhar, mas eu gosto. Não vim com o dom, eu vim com a ousadia só. De gostar de desenhos e de artes, de estamparia. Professora Cíntia, o pessoal do Geoparque Seridó, eles têm um Instagram que tem várias informações lá. Sim, aí, nesse dia, né, como eu estava assistindo aula de cadeira de rodas e tal, já estava repensando muito sobre como seria, para qual área eu iria migrar depois de ter passado a graduação quase toda trabalhando com fungos de caverna, né? Então, eu pensei, eu vou, a princípio seria uma marca local, né, que eu iria colocar estampas de pontos turísticos daqui, seguindo o raciocínio do Geoparque, né? Tipo, aqui tem cachoeira, eu iria fazer camiseta com o nome da cachoeira, cachoeira isso, cachoeira aquilo, caverna catedral, as cavernas que vão ser abertas para visitação, a princípio seria isso. Só que eu fui aperfeiçoando, procurando informações, procurando coisas, porque era um mundo novo para mim, né? Então, eu comecei a procurar informações de como eu poderia explorar mais ainda essa minha vontade que eu tinha de seguir com a marca, né? Aí, eu fiz as primeiras camisetas. A primeira camiseta foi daqui, né, da cidade, que era Olho d'Água, tinha escrito Olho d'Água. Algumas pessoas compraram, mas não teve tanto interesse do pessoal da cidade mesmo. Aí depois eu fiz outra estampa que era da igreja, que tem uma frase com a música da igreja, que em homenagem à igreja, e o pé da serra e a igreja, né? Aí algumas pessoas também compraram, mas não tantas pessoas. Aí eu pensei que realmente, assim, santo de casa não obra milagre, né? Eu pensei que eu não podia focar, por enquanto, em estampas que remetessem aqui, à cidade, né? Em si, tipo o Olho d'Água, Cachoeira, esses nomes, porque o pessoal da cidade não ia valorizar e ainda não tinha um turismo ativo como tem em outras regiões, né? Aí eu pesquisei outras fontes, outras marcas que atuavam nesse mesmo nicho, e eu resolvi fazer artes que remetessem ao cotidiano nordestino, só que eu queria colocar alguma coisa, algum toque ecológico, sustentável. Foi aí que eu encontrei algumas informações sobre a tag de papel semente, né? A etiqueta que acompanha a camiseta. E aí foi a primeira coisa que eu fiz de sustentável assim na marca, que foi já bem no início, mesmo com estampas que não estava saindo tanto para fora e não vendia tanto aqui. Aí eu coloquei a tag de papel semente. Vou ver se dá para vocês verem aí. Nessa tag, ela é feita com papel reciclado e é adicionado sementes de hortaliças no papel. Então, ela acompanha na camiseta e, se o cliente jogar fora, ela vai se decompor e vai nascer uma semente. E se ele plantar, ele vai ter uma semente em casa, né? Alguns clientes acabaram criando até uma hortazinha, porque são sementes de salsinha, manjericão, foram 4 tipos de semente que eu fiz, que foi salsinha, manjericão, coentro, e a outra foi bem no início, esqueci qual foi a última que eu fiz, porque eu só fiz e o pessoal não gostou muito, era um chá. Aí o que o pessoal mais gosta é essa de salsinha e a de manjericão. Aqui eu acabei fazendo mais foi salsinha e manjericão, porque o pessoal
gosta de plantar mais e cultivar mais em casa, né? Que dá para cultivar em vários ambientes, pode ser apartamento e tudo mais. Então, acabei fazendo a semente, a tag de papel semente. Com isso, eu já agreguei um pouco de valor para a marca, porque eu trouxe um diferencial, né? Que não seria tantos papéis e plásticos que seriam jogados no lixo, acumulando mais lixo, né? E aqui, além de ter a semente, o papel é reciclado, né? O papel é reciclado e também é feito por uma associação de dependentes químicos. Então, a marca acaba ajudando ainda na formação dessas pessoas a saírem da dependência química, né? E além da tag, eu procurei outros recursos também que acaba deixando o produto, o custo mais caro, mas agrega valor e torna, e a gente trabalha de forma mais sustentável. O outro produto foi essa embalagem de algodão. Essa daqui é das carteiras, essa embalagem é das carteiras. Mas, bem no início da marca, como era poucas quantidades, dava para fazer essa de algodão. Então, teve muitas camisas de algumas coleções que saíram nesse saquinho de algodão, que vem com a camiseta e a pessoa pode utilizar depois para guardar alguma coisa, para viajar, enfim, não vai ser descartado, né? Porque é de algodão. E eu também evito usar plástico, eu acabo usando ou papel, ou saquinho de pão, tudo que for mais sustentável, mais ecológico. E essa aqui é a embalagem de papel mesmo. A sacolinha de papel. Além dessas embalagens, as embalagens dos correios, eu procurei enviar mais através de caixas. Deixa o frete mais caro, sim. Porém, é mais sustentável do que usar aqueles sacos de papel de lacre, né? E eu evito sempre usar plástico, sempre procuro usar ou o saquinho de pão, ou a caixa de papelão, que a caixa de papelão também é feita com papelão reciclado. A empresa que eu compro, ela trabalha com um processo de reciclagem de papelão e também é sustentável. Pronto. Aí, além de ter entrado assim na biologia, na questão das tags e das embalagens, eu procurei fazer algumas estampas que também remetessem ao cotidiano nordestino e que conectasse um pouco assim com a biologia, né? Então, eu fiz 3 estampas, na verdade foram 4, só que a quarta eu ainda não lancei, tá chegando hoje, que foram as camisetas. Foram as camisetas de árvores e de aves. Aí eu escolhi, as árvores que eu escolhi foram o ipê e a carnaúba. A carnaúba porque aqui na região ela é muito... tem muito aqui na região e tem alguns estados que tem ela como símbolo, né? O pessoal do Ceará, do Piauí, tudo gostaram muito dessa estampa por conta da carnaúba. E aí, quando eu fiz a estampa, eu acabei colocando o nome científico da árvore e da ave. Vou mostrar aqui um pouco essa estampa da carnaúba. Aí aqui tem o nome e o nome científico da carnaúba. O mesmo eu fiz com o ipê. Essa é a do ipê. Caraibeira.
Dá para ver? Tá dando para ver? Sim. Pronto. E essa que eu tô, que é a do carcará, que também tem o nome científico. Pronto. Além dessas, pronto, aí isso conectou muito com alguns clientes que não sabiam, por exemplo, que era um nome científico, qual a diferença. E acabou que, como a maioria dos meus clientes são de outros estados, né? Paraíba, Ceará, Pernambuco, acaba que sempre que eu lanço alguma coisa, eles conhecem lá por outro nome, né? Outro nome popular. E aí acaba que eles ficam conversando, pedindo informação, que não sabia o que era um nome científico, e acaba gostando muito da ideia e do diferencial, porque você acaba levando uma coisa científica para o meio popular, né? Para a cultura popular das pessoas que elas não conheciam, não sabiam a diferença de algumas coisas. Então, tem muita gente que acaba tendo a curiosidade de saber o que é o nomezinho de baixo, o que significa, e aí eu vou explicar para a pessoa. E o lançamento ainda não está aqui em mãos, mas eu vou mostrar aqui no celular. Que é do Galo de Campina. Eu vou lançar aqui para vocês, porque ainda não teve o lançamento dela ainda. Que é o Cardeal do Nordeste, o Galo de Campina. Essa é o próximo lançamento. E também tem o nome científico aqui embaixo. Então, muita gente, assim, pronto, Galo de Campina. E quando eu falo para uns clientes mais próximos que já viram a estampa, eles acabam mostrando que tem outras variações e tudo. E acabou que todo mês aparece um biólogo ou um ecologista, alguém da área ambiental, dando uma ideia para fazer, faça da Vital, faça da Vital. O pessoal... Obrigado, Bernadette. O pessoal fica pedindo estampas de outras aves, né? De outras plantas. E eu vou anotando tudo, e assim que a demanda vai dando, eu vou lançando com essas outras artes que o pessoal pede, né? Essas outras coisas. Além disso, né? No início eu não entendia muito da parte de... É verdade, tem que fazer dos peixes. Eu não entendia muito da parte de algodão, né? E quando eu comecei a... Quando eu comecei a buscar mais informações a respeito disso, por que a empresa tal consegue fazer o preço da camiseta dela ser mais barato, né? Foi a partir dessa curiosidade que eu descobri algumas coisas bem negativas no ramo da moda, né? Que muitas empresas... Vou deixar assim, professora, daqui a pouco eu coloco aqui nos comentários o meu WhatsApp. Muitas empresas acabam oferecendo, às vezes, o produto mais em conta, mas também, às vezes, oferece um produto muito caro que vem a partir de uma mão de obra escrava, né? Então, foi a partir daí que eu tive a curiosidade de pesquisar e procurei empresas que fossem responsáveis, né? Que tivessem um quadro de funcionário registrado, que a carga horária não seja tão escrava, né? De tantas horas de trabalho numa máquina, que as costureiras tenham uma qualidade de vida e tal. E aí eu encontrei duas empresas que
que me fornece, que uma delas foi uma sugestão do Sebrae, que eles têm todos os selos sustentáveis, trabalham com algodão sustentável, e todos os funcionários têm carteira assinada e tudo direitinho. Eu me preocupei muito com isso, e algumas pessoas, elas não entendem, quando elas compram um produto, que diz que está caro porque na empresa tal está mais barato, mas às vezes aquela empresa ela não trabalha dentro da ética, né? Ela trabalha dentro do lucro, né? Que eu conheci um pessoal do Pernambuco que lá tem costureiras que ganham 40 centavos por peça. Fazem 100, 200 peças e ganham 40 centavos por peça. Isso é um absurdo, né? Porque quando eu faço por fora, assim, com a costureira, eu procuro valorizar o trabalho dela, porque todo mundo merece ter o seu trabalho valorizado, né? E isso é uma das questões também, além do algodão, como eu iniciei. O algodão, tem muitas empresas que compram algodão importado de outros países, que não tem uma qualidade boa, mas não tem ética, né? Algumas empresas não trabalham com muita ética na compra do algodão importado. Então, eu optei por trabalhar com um algodão brasileiro, que é um dos melhores do mundo, e um algodão responsável, né? Que a empresa que produz o algodão, os tecidos, ela tem todos os selos de autorização e de ética, né? No consumo, tanto do consumo de água, que eles estão com uma nova tecnologia que diminuiu o consumo de água na produção do algodão, e a mão de obra que não é escrava, né? Pelo menos é o que as empresas responsáveis por fiscalizar dizem, né? E recomendam, assim. Então, a minha parte que é procurar uma empresa que trabalhe com algodão de qualidade e dentro da ética, eu faço. Agora, se as empresas responsáveis por fiscalizar, se elas estão fazendo a parte dela, eu já não sei. Mas o que eu procuro sempre é mostrar, assim, produtos diferentes, né, para as pessoas, principalmente na nossa cultura, né? Aqui no Nordeste tem uma variedade muito grande de informações na cultura, principalmente relacionada à parte ambiental. Sempre aparece um cliente ou alguém que admira a marca que me traz informações assim diferentes, os nomes às vezes eu pesquiso muito sobre frutas também, que em algumas regiões é diferente, nome de pássaros, porque eu procuro usar um nome popular que seja utilizado em todas as regiões, mesmo que eles conheçam por outros nomes, mas que eles também conheçam o principal nome popular, né? Do pássaro, da árvore, ou de uma fruta. Então, isso foi o principal. Agora, minha meta é trabalhar com a parte de calçados produzidos com produtos reciclados. Aí está quase dando tudo certo já para trabalhar com a parte de calçados feito com produtos reciclados. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, acho que foi rápida a minha apresentação aqui, não sei se eu passei do tempo, mas se tiverem mais dúvidas, pode perguntar. Obrigado, Ceissa. Aline, a gente deixa para fazer a conversa no final com todos os três, tá certo? Pronto, tá certo. Então, Delmar... Bom, então... Opa, desculpa. Oi? Não, pode terminar, pode finalizar. Pronto, então é isso, pessoal. A minha marca é Use Bi Nordeste, né? Que é a Bi Nordeste,
Inclusive, eu recebi o meu registro de marca essa semana, o certificado do registro de marca, então a marca já está registrada em todo o território nacional, é válida em todo o território nacional, que já está registrada. Então, vocês procuram aí no Instagram, use Bi Nordeste, veja aí um pouco os produtos. E agora eu vou passar a voz para Delmário. Obrigada, Aline. No final a gente conversa, tá? Tá bom. Boa noite. Boa noite, Parabéns, Delmário. Aline. Parabéns, Aline. Já ventilou umas ideias aqui também. Adorei. Pessoal, então, assim, inicialmente, né, gostaria de agradecer, né, ao convite, certo? Então, aqui revendo aqui os professores do mestrado, né, que saudade. Então, temos aqui a professora Regina, né, foi minha orientadora, Diego, né, a Maísa, Bernadette, ó, o John aqui, os colegas aqui, Eliando, né, do mestrado, John, Ramiro, Daniele, professor Iron. Então, assim, né, eu vou projetar aqui um slide para me falar alguma coisa também sobre umas ideias aqui, né, dentro dessa temática que é o empreendedorismo, certo? Só projetar aqui os slides. Pronto, então, assim, né, só me apresentar aqui bem rapidinho. Então, eu sou professor Delmário, né, eu concluí o curso de mestrado ano passado, né, aí na UERN. Eu sou professor da rede estadual, né, de ensino aqui, do ensino médio aqui do estado do Ceará. E aí, falando em empreendedorismo, né, a professora Regina, ela, quando me convidou, lembrou, né, nós lembramos assim de um aplicativo que nós construímos durante o curso de mestrado. E esse aplicativo é um pouco, né, assim, a temática que é um pouco diferente da Aline, mas acaba tendo o mesmo cerne da questão, que é o centro da mesa, que é o empreendedorismo, né, e essa questão da biologia. E aí, eu coloquei aqui algumas coisas para a gente discutir e lá na frente eu apresentar melhor, né, o que eu pretendo, o que eu pretendia, né, e como vai ser utilizado esse aplicativo, como ele já é utilizado, como é que ele pode ser utilizado, né, ventilando novas ideias para outros biólogos. E esse aplicativo é um produto na área de ensino, né, e nós sabemos que a área de ensino ela também traz grandes oportunidades, né, de empreendedorismo, certo? E aí, assim, né, coloquei aqui alguns slides, né, é possível ser biólogo empreendedor? Então, assim, quando você faz um curso de bacharelado ou de ciências biológicas, né, e aí depois você vai para uma empresa, como pesquisador, uma empresa privada, uma empresa pública, você vai lecionar, você vai dar aulas, o que fazer, né? Então, nós sabemos que o mundo mudou, e aí vão surgindo novas oportunidades, né? Tudo mudou, principalmente nessa questão do ensino. Então, ser biólogo e ser empreendedor, sim, dá para ser, né? O aplicativo que a gente construiu durante o curso de mestrado, ele trouxe novas ideias, assim, trouxe muita coisa, né? Veio uma chuva de ideias, né? De pensamentos em relação à produção, usando a tecnologia, a produção de aplicativos. E eu percebi, quando eu pesquisei, né? Nessas plataformas como o Google Play, eu pesquisei e eu vi que não eram muitos. Por exemplo, um aplicativo para celular. Nós temos muitas assim, páginas, blogs, né? Vídeos, pequenos vídeos, né? Criações no YouTube. Mas aí essa questão do celular, já que todo mundo
né, ou a maioria das pessoas dispõe do aparelho de celular, e eu pensei de valorizar a biologia pegando essa realidade, né, das pessoas terem posse de celulares. E aí eu percebi que existiam poucos aplicativos direcionados ao ensino de biologia. E esse aplicativo foi construído desde o início, né, do curso de mestrado. Nós não estávamos ainda em uma pandemia, e aí casou, né, assim, não estava adivinhando, né, não sou adivinho, mas eu tinha essa vontade de colocar alguns conteúdos no aplicativo. E aí, com a pandemia, nós vemos a necessidade dessa história do ensino híbrido, né? As tecnologias estão aí, os alunos têm acesso, e eu pensei nisso. E aí eu contratei uma empresa, né? Existia um investimento, certo? Um investimento para poder construir esse aplicativo. É interessante, inclusive, que as universidades que têm esses cursos, né? Ligados à informática, à criação de sites, à criação de aplicativos, que haja um trabalho conjunto, né, do biólogo com essas pessoas, porque no meu caso eu tive que pagar, porque eu não sabia, não tinha, né, os programas, a técnica toda de construir um aplicativo do porte do que a gente construiu, que é o biorrespiração. Mas aí, eu lembro que no início, né, o rapaz que construiu o aplicativo para mim, só que assim, a ideia toda foi minha, né, claro, ele não é a área dele, a biologia. E aí eu lembro que no início ele já perguntou assim, você vai monetizar o seu aplicativo? Aí eu falei para ele, não, por enquanto não, né? Por enquanto não, porque tem essa questão do registro e tal, e ele vai ser melhorado ao longo do tempo, né? Vai ser atualizado, então, por enquanto não vai ter propagandas, né? Porque nós sabemos assim, que mesmo aplicativos, né, de um modo geral, eles sendo gratuitos, né, a classificação é livre e tal, mas mesmo assim existe uma forma de você permitir, né, que empresas postem lá, coloquem lá seus anúncios e aí você recebe por aquilo. E mais aí por enquanto, assim, no início eu não permiti, né, até porque o mestrado é um mestrado público, né, está ligado à CAPES, e aí eu esperei passar todo esse processo, né? Inclusive teve um momento de cessão, né? De cessão de propriedade intelectual para o UERN. Hoje, né? Se ainda não for liberada essa questão de anúncios, né? Para poder a gente receber algum dinheiro em relação a isso. Mas quando isso acontecer, por que eu falo quando acontecer? Porque a cessão de propriedade intelectual ela foi recente. Certo? E agora eu já posso, agora foi no mês passado, se não me engano, e aí agora eu já posso, né, falar com o rapaz lá da empresa que eu contratei para ele liberar essa questão de anúncios, né, de anunciantes, e o que for arrecadado com isso vai ser dividido, inclusive, com a universidade, né? Pablo, o professor Pablo e a professora Regina me acompanharam nesse processo todo, então os responsáveis intelectuais somos nós. E aí essa questão, né? O porquê que eu criei um aplicativo e porque eu acho que dá para empreender nessa área, né? Porque tudo começa de uma ideia, né? De uma realidade, de uma necessidade, e eu percebi na época que era necessário, existia uma possibilidade de, como eu falei, né? Como todo mundo tem um celular, então ter o conhecimento ali por meio do aplicativo de áreas, né, de tópicos, de assuntos da biologia, eu achei que poderia dar certo. Mas daqui a pouco eu vou falar para vocês, né, o porquê que eu acho que deu certo, né? Mas aí, né, voltando aqui, biólogos como profissionais liberais. Eu acho que ao longo do tempo, nós sempre tivemos a ideia de que o advogado é um profissional liberal, porque assim, ser liberal, um profissional liberal é diferente do autônomo, né? Porque para ser um profissional liberal, você tem que ter um curso superior e tal. E aí nós tivemos sempre na cabeça que o médico é um profissional liberal, ele pode montar uma clínica e tal, ou um advogado, né, e tal. E aí nós vemos hoje que dentro profissionais da educação, na área do ensino, nós temos aí casos de youtubers, né? Por exemplo, nós temos, eu citei 2 exemplos aqui,
de sites, né, de youtubers, que são profissionais que são biólogos, mas aí eles trabalham, né, ganham o dinheiro deles lá, e muito dinheiro, devido à criação de canais no YouTube, né? Por exemplo, o Biologia Total, né? E o Me Salva, né? Eu acho que vocês já ouviram falar do Paulo Jubiludo, né? Que é do Biologia Total. Nós temos, inclusive, aqui na sala o professor John, né? John Moreira, meu companheiro aí do mestrado, que tem um canal no YouTube, está começando, né, John? E aí, é sempre assim o começo, né? Você tem poucas visualizações, mas no ano começou um dia desse, aí você vai acompanhando, você vai vendo, está produzindo vídeos. Então, assim, é uma forma de você ser empreendedor, né? E aí, essa frase, né, pensar fora da caixinha. Então, assim, você faz a graduação, aí no meu caso, eu passei no concurso público e tal, vou dar aulas, e é só isso, né? Eu vou ter que esperar esse dinheiro só no final do mês e não vou fazer mais nada. Será que não existe outras formas? E aí eu penso em continuar produzindo outros aplicativos, até porque quando eu fiz a divulgação no Facebook, né, que é mais popular, o Twitter ainda é meio assim, né? Mas o Instagram também é popular, mas o Facebook é mais. Quando eu fiz divulgação, as pessoas, né, entraram em contato comigo, né, querendo, já foram dando temas, né? Inclusive tinha um professor de uma universidade lá do Paraná, ele queria que eu construísse para ele um aplicativo para celulares que o foco fosse o sistema imunológico, né? E eu fui, professor, não é bem assim, mas a gente, quem sabe, né? Quem sabe se a gente junta aqui algumas ideias suas com as minhas e a gente consegue construir um novo aplicativo. Então, existem novos paradigmas sobre formação, sobre emprego, sobre renda, né? É interessante o trabalho da Aline, que ela fez biologia, mas ela tem a ver com biologia, mas ela foi para uma outra área. Então, esse pensar fora da caixinha é justamente isso. E pensando, né, na utilização da tecnologia, nós sabemos que a tecnologia hoje é um meio, né, de você ter renda. Basta você ter ideias, certo? E eu tive esse insight, né, de produzir um aplicativo lá no início do mestrado, tive essa ideia, e hoje eu percebo assim que existe a possibilidade de utilização, de produção, né, de novos aplicativos, porque, como eu falei no início, eu procurei e achei poucos, né, assim, encontrei poucos nessas plataformas. Então, assim, né, no meu caso, houve um planejamento, uma coordenação e uma execução. O que está faltando agora, já que o termo de cessão, né, foi feito recentemente, a execução, o aplicativo está em pleno funcionamento, é essa questão da propaganda, que é de onde pode ser monetizado, certo? Então, nós temos, né, no mestrado, no ProfBio, nós tivemos algumas animações, né, nós tivemos alguns jogos em plataformas digitais, blogs, né? Por exemplo, tivemos uma colega, a Poliane, que ela criou um vídeo sobre o desenvolvimento embrionário. Então, ela também pode pensar em monetizar isso, né? Então, agora eu vou falar sobre... Aí vem uma questão, né? Monetização de conteúdos de ensino, como na área de biologia. Seria a mercantilização do saber ou valorização do profissional? Quer dizer, todo mundo vende sua força de trabalho, e aí, porque você é da escola pública, você também não pode criar novos caminhos, né? Abrir novas portas também para ter uma outra renda? Eu acredito que sim, eu acredito que não seja a mercantilização do saber, eu acredito que seja a valorização profissional, né? E aqui, mostrar para vocês um pouco de alguns aplicativos, certo? Alguns aplicativos, inclusive o nosso, né? Que foi produzido na UERN, que foi produzido durante o mestrado. Ele já teve várias atualizações. E aí está tanto no Play Store, né? Depois eu coloco o link aqui para vocês. Tanto está no Play Store, como também na Apple, né? Na Apple Store, certo?
na loja da Apple. E aí, ele é completamente gratuito. Como eu falei, por enquanto ainda não tem propagandas, né? Não foi monetizado, mas vai ser, certo? E aí, esse aplicativo, ele pode ser utilizado tanto por professores da educação básica, como também professores no curso de biologia, certo? Obrigado, professora Bernadette. E aí, eu falo um pouco mais do meu aplicativo. Então, assim, o aplicativo, ele tem informações, né? Ele tem informações. O aplicativo foi sobre a respiração aeróbica, certo? Mas aí eu trago, né, nele informações relativas, né, de temas que se relacionam com a respiração celular. Então, assim, ele é interativo, tem testes, né? Tem umas imagens GIFs e tal, você pode ampliar. E, assim, para a sala de aula, é muito interessante, porque na minha pesquisa, né, eu cheguei às conclusões lá de que realmente ele poderia auxiliar nessa temática que todo mundo que é professor formado em biologia, nós temos essa coisa de que esse assunto ele é complexo, né? E aí quando eu pensei, foi realmente para popularizar, vamos dizer assim, né, as etapas da respiração aeróbica que nós vemos que, inclusive na graduação, né, muitas pessoas têm dificuldade e tal. Então, para tirar também um pouco desse medo, uma espécie de preconceito que as pessoas têm com relação a esses conteúdos. Mas aí outros colegas, né, como eu pesquisando, outros colegas, essa aqui, né, a Francisca, que é uma colega também do mestrado e do Piauí, ela também construiu um outro aplicativo, né, um outro aplicativo para celulares, que é chamado de Infoplant. Eu tenho um link aqui, eu mando já aqui no chat aqui para vocês verem. E é um aplicativo, assim, também um desafio nessa questão da botânica, então ela pensou nisso também. O Diego foi o orientador dela. E aí nós tivemos um outro aplicativo. Ramiro, rapaz. Foi o Ramiro, né? Precisava ter sido o Diego, desculpe. É porque todo mundo da botânica. Aí nós tivemos aqui um outro aplicativo, foi da colega Janice, né? Que foi o BioQuiz, que é um jogo, né? De perguntas e respostas, também um aplicativo, né? Esses até aqui, eles não foram monetizados. Sendo ver propaganda lá, ninguém está ganhando nenhum real com isso, mas vão ser, né? E aí eu encontrei também do ProfBio, desse professor, né? Professor Tiago Santos, um professor que fez ProfBio também, um mestrado profissional, da Universidade Federal do Paraná, e ele também construiu um aplicativo de biologia celular interativa, certo? Que é assim como se fosse um almanaque, né? Da biologia online no celular. E eu encontrei alguns outros, né? Biologia celular, por exemplo, esse biologia celular que ele já tem anúncios, isso quer dizer que o produtor desse aplicativo ele já está ganhando algum dinheiro com isso. E o interessante desse aqui é que ele está disponível em vários idiomas, né? Pensei até no meu também, de mudar, né? Quer dizer, de acrescentar outros idiomas. Uma vez, né, quando eu fiz a divulgação no Facebook, foi interessante que um cara lá na Suíça, ele é um brasileiro, né, que mora na Suíça, ele perguntou, ele tentava baixar lá no celular dele, que na verdade era um celular da Apple, e ele não conseguia. Depois ele entendeu que é preciso de uma licença da Apple de lá para poder baixar um aplicativo aqui do Brasil. E ele me deu essa ideia também, né, de como fazer isso para poder abranger, tanto em outras línguas como né, em outros, para ser aplicado em outros países, você poder baixar em outros países. E aí, aqui nessas imagens, eu tive que registrar, né, registrar o aplicativo junto ao INPE, né, e também, recentemente, foi feita a cessão de direitos de propriedade intelectual, como eu falei no início, né, quando for liberada essa questão de anúncios, e aí tudo que for arrecadado vai ser dividido entre eu, Regina, Pablo e a UERN, certo? E aqui, dentro do empreendedorismo em biologia, uma coisa que é muito interessante, né, é essa questão da propaganda, certo? Da propaganda.
E aqui eu coloquei para vocês algumas avaliações, né? As pessoas avaliando o aplicativo. A maioria dessas pessoas, né, são estudantes, mas também muitos são professores. Isso foi no Facebook. Porque foi assim, quando foi concluído, e foi tida a primeira atualização do aplicativo, tem modo noturno e tal. E aí, quando eu divulguei, fiz uma divulgação simples no Facebook, aí apareceram de repente 100 pessoas baixaram, né? Tanto no Play Store como na loja da Apple, né? E aí, de repente, na Apple Store. E aí, de repente, quando eu decidi divulgar bem muito, né? Então, aí vieram uma chuva de pessoas que baixaram. Num dia, eu bati mais de 1.000, né? Mais de 1.000 downloads. E aí veio muitas sugestões, as pessoas escrevendo, né? Pelo Messenger e tal, dando sugestão, pedindo para, como eu falei para você, um professor lá do Paraná, ele pediu para que fizesse, que eu me juntasse lá com ele para a gente fazer um outro sobre essa questão da imunologia e tal. E aqui tem alguns comentários, né? Todo mundo, as avaliações que foi 5, né? Foi bem interessante, fiquei muito feliz. E aí, essa questão para você pensar, né, de utilizar a biologia, né, como eu pensei, como a Aline também pensou, empreender, né, dentro da área da biologia, a propaganda é tudo, né? A propaganda é tudo. Como eu falei para vocês, passou aí, sei lá, 6 meses, tinha 100 downloads, né? Quando eu decidi realmente divulgar, com força mesmo, como é que eu divulguei? Eu procurava comunidades, toda comunidade no Facebook que tinha alguma relação com alguma temática da biologia, eu pedia para participar da comunidade e divulgava lá. E foi assim que rapidamente surgiram vários downloads e aí veio uma chuva de comentários, né? Então, a propaganda, nesse caso, ela é fundamental. Como eu acredito que seja fundamental para quem tem um canal do YouTube, né? E é isso. Então, pessoal, é mais ou menos isso, né? A minha ideia de empreendedorismo. Bem simples, mas foi isso que eu pensei. E, como eu falei para vocês, a partir de agora eu já posso, né, liberar para ter anúncios e aí eu tenho um retorno. Certo? Então, mais ou menos isso. Obrigado, estou à disposição. Obrigada, Delmário. Jamile, Obrigado. você fica à vontade, tá, Flor? Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim, Flor. Desde já eu quero primeiro agradecer pelo convite. É uma honra utilizar as palavras da minha colega Aline, é uma honra estar aqui, principalmente estar nesse momento revendo tantos professores. Então, pessoal, meu nome é Jamile França, eu sou licenciada pela UERN em Biologia também, certamente, e eu fui mais para essa área da educação também. Durante a graduação, eu trabalhei no PIBIC, no Laboratório de Ictiologia, fui orientanda da professora Maísa. Por sinal, professora, parabéns. Professora Maísa, um ser humano excelente e uma orientadora excelente. E agora eu estou no mestrado em Ciências Naturais. Estou sendo orientada pelo professor Ramiro. Retornei ao laboratório de ictiologia, mas dessa vez eu vou trabalhar numa reserva, na reserva Ponta do Tubarão. Eu não sei se os meus colegas biólogos aqui conhecem. E, como eu falei, eu estou voltada, né, na área da educação. Bom, quando eu terminei a graduação, eu tive chance de trabalhar em escola privada. Só que aconteceu algo comigo durante esse tempo que eu estava trabalhando em escolas privadas, eu saí recentemente, inclusive, por conta do mestrado, eu percebi algo que também se passava com outros professores. Inclusive, fazendo leituras recentes, eu só comprovei o que eu estava vivendo. Eu estava incluída nesse grupo de professores que eu vou dizer para vocês. Infelizmente, aqui no Brasil,
todo mundo aqui sabe, embora eu não vou me atrelar a falar detalhes sobre isso, mas a gente sabe que, infelizmente, um professor de escola privada ele não é tão bem valorizado. E acaba que isso gerando vários transtornos psicológicos, a falta de valorização, a questão do recurso financeiro, nos pagam só pelo tempo que nós estamos em sala de aula, mas nós não somos valorizados quando nós temos um projeto novo, ou quando nós estamos fora da sala de aula. Isso acaba gerando um transtorno que muitas vezes os professores eles procuram outras alternativas. E aí o que eu realmente li recentemente foi isso, que essas questões, essa falta de valorização do profissional leva aos professores a empreenderem também. Claro, eu não estou romantizando que a educação deve continuar assim, não é isso. A gente sabe que os professores sempre buscam para que sejamos mais valorizados. Afinal, sem nós, professores, não tem nenhum outro profissional. Mas aí aconteceu exatamente isso comigo. Eu percebi que eu poderia muito mais, porque eu gosto de lecionar. Então, eu percebi que eu poderia ir além das escolas privadas. Foi quando eu resolvi começar a utilizar o meu Instagram como uma forma de divulgar o meu trabalho. Então, eu divulgava no Instagram algumas questões, começava a interagir com os meus próprios alunos das escolas. Algumas questões, divulgava alguns trabalhos, divulgava também, tentava interagir com os meus alunos, vídeo que eu via, e se a gente tinha falado alguma coisa na aula, eu colocava lá no Instagram, que era justamente para começar a gerar um engajamento. Só que eu percebi, né, depois que eu comecei a estudar realmente sobre marketing, eu percebi que eu deveria fazer isso de forma mais organizada. Então, foi quando eu comecei a estudar, e esse ano eu resolvi mesclar o meu Instagram para ser metade profissional e metade pessoal. Então, embora eu poste algumas fotos minhas, pessoais, mas eu resolvi postar artes que remetam ao mundo da biologia. Nesse tempo também, né, e antes mesmo até de começar a divulgar artes que fosse artes de dicas, eu coloco lá dicas da Jame, artes que sejam sobre atualidades que envolvem o mundo da biologia. Então, nesse meio tempo, eu me reuni com outra bióloga e nós abrimos uma escola de reforço. Infelizmente, com a pandemia, eu acredito que a pandemia atrapalhou muitos negócios. Na verdade, acredito não, na verdade, atrapalhou muitos negócios, muitas pequenas empresas, e aí acabou atrapalhando um pouco também a nossa escola, né? Já que a gente não teve como fazer presencial. E ainda no início da pandemia ficou aquela questão, né? Ora flexibilizava, ora as coisas estavam mais restritas. Então, a gente achou melhor não se arriscar abrindo as portas e ter um prejuízo, né? Pensar nessas coisas também faz parte do mundo de quem é empreendedor. Então, a gente resolveu tentar fazer com que nossa escola estivesse de forma online. E foi assim que a gente começou a divulgar. @aula intensiva, tá? Quem quiser seguir. E a gente começou a nossa escola de forma online. Conseguimos alguns alunos de forma online. Infelizmente, não foi do jeito que a gente queria, porque a gente sabe que a pandemia também trouxe uma série de complicações financeiras para as pessoas. Então, muita gente, por exemplo, que pagava cursinho, deixou de pagar, muita gente saiu da escola de reforço. A gente teve essa problemática. Quem é empreendedor deve saber. O meu colega Delmário deve saber, minha colega Aline também. Então, quem é empreendedor passou por problemas durante esse processo. Mas a gente conseguiu ter alguns alunos de forma remota,
conseguimos fechar com uma equipe de professores, pois a gente tanto atendia alunos de ensino fundamental quanto de médio, então a gente resolveu formar uma equipe de professores para que tivesse professores de cada área, né, dependendo da demanda dos alunos, e por um certo tempo deu muito certo a escola. Nós estamos, esse ano, com a escola um pouco parada, por conta, como eu falei, dessa problemática da pandemia, mas com planejamentos de abrir a nossa escola de reforço no ano que vem. Mas quando a gente viu que a gente tinha que fazer de forma remota, nós decidimos acrescentar outras ideias, né? Para tentar fazer com que nossa escola também conseguisse mais, ficasse mais conhecida no mercado. Dentre as nossas ideias foi o quê? Realizar lives com os professores da nossa escola, falando sobre conteúdos que poderiam cair no Enem. Então, a gente teve live com o professor de física, teve uma live com uma professora de geografia, e assim por diante. Além de tudo isso, a gente também pensou muito no social, né? O impacto que essa pandemia trouxe, não só para os alunos de escola privada, mas também para os alunos de escola pública, que parou de todas as formas, né? Porque em muitas escolas públicas não tem o ensino híbrido. Então, a gente ofereceu aula de reforço gratuito para os alunos de escola pública e também oferecemos algumas aulas Pro-IF e Pro-ENEM também voltado para os alunos de escola pública. Nós resolvemos fazer isso pensando numa responsabilidade social. Porém, esse ano, como eu falei, né, a escola de reforço está um pouco parada, então essas aulas Pro-ENEM também estão um pouco paradas, e como eu havia dito antes, foi quando eu resolvi divulgar no meu Instagram, mesclar o meu Instagram, e divulgar também algumas artes, colocando dicas, colocando biologia e suas atualidades, e resolvi fechar o meu nicho, né? Estudando, eu resolvi fechar o meu nicho. Então, hoje, eu divulgo o quê? A educação para alunos de ensino básico que estão se preparando para o Enem, e também aulas para alunos que vão fazer outros vestibulares, como aqui tem muitos alunos que fazem o vestibular de medicina para a Facene. Então, eu resolvi fechar o meu nicho nesses alunos. Porém, está vindo aí outras ideias que eu não posso comentar agora, mas porque algumas ideias demandam tempos, né? Que vão ser divulgadas na minha rede social. O professor Diego até colocou já o meu Instagram, então quem puder me siga. Quem puder me siga para poder ajudar. Mas está vindo outras ideias nesse mundo empreendedor, que, claro, que demandam tempo, porque a gente sabe que a gente precisa de um diferencial, porque, assim, professores que divulgam suas aulas no YouTube, nós já temos, plataformas voltado para Enem, nós também já temos. Então, a gente sempre tem que pensar em qual é o diferencial que nós podemos fazer para que a gente atraia o público. E, principalmente, voltando com essa questão do Instagram, que o Instagram hoje é uma página para divulgação de comércio. Então, fazer com que os nossos seguidores virem clientes. É essencial a gente pensar nisso. Então, é necessário pensar em quais ideias e o diferencial que nós podemos ter para que a gente consiga o público, né? E de forma que minimize o nosso tempo, porque nós sabemos que ser professor demanda tempo. Você tem um material para preparar, você precisa de tempo para dar as suas aulas, e toda uma dedicação que vai para além só do tempo que você está dando aula. E nesses diferenciais que eu pensei, é justamente o que eu comecei a organizar para poder lançar no mercado, que, se vocês me seguirem, vocês vão saber em um futuro próximo. Só que, como uma forma, né, da gente tentar conseguir engajamento, fazer com que o nosso público se aproxime do nosso trabalho, eu também pensei em outra ideia, que também estou organizando para poder lançar, mas essa eu posso dizer, que é aproximar a ciência também do público. A gente sabe, eu pensei nisso por quê, né? Primeiro,
A gente está vendo, do ano passado para cá, nessa pandemia, o quanto faz falta nós aproximarmos a ciência do público. Talvez, claro, existem outros fatores, né, envolvidos nisso, mas talvez, por exemplo, se a gente tivesse aproximado mais a ciência, o que a gente faz dentro dos laboratórios, as nossas pesquisas do público, claro, numa linguagem mais fácil, o negacionismo não estaria sendo tão grande com as vacinas. Esse é um dos exemplos. Porque as pessoas estão negando a vacina, as pessoas ficam com medo, mas uma vacina foi tão rápido. Sendo que nós que somos biólogos, nós que somos cientistas, a gente já sabe que muitas pesquisas, inclusive com o corona, já estavam sendo feitas. Mas, muitas vezes, aliás, acontece com bastante frequência, as nossas pesquisas ficam só no nosso meio. Então, inspirada em vários profissionais, em vários pesquisadores, tanto pesquisadores nacionais como internacionais. Acho que o mais conhecido aqui, vocês sabem, o famoso Carl Sagan, que fez esse trabalho de forma excelente em aproximar a ciência das pessoas numa linguagem extremamente fácil. Eu resolvi fazer isso. Como eu estou no mestrado, eu quero que a minha pesquisa científica apareça numa linguagem fácil para o público. Até porque, como eu vou trabalhar numa reserva e lá nós temos comunidades, se eu vou trabalhar com um peixe de dentro da reserva, um peixe que é economicamente importante, nada mais justo do que falar de uma forma e de uma linguagem fácil sobre a minha pesquisa para as próprias comunidades. Só que eu não quero me limitar só nas comunidades. O que eu puder fazer e o que for permitido, claro, eu quero abranger para que isso se torne numa linguagem fácil para o público. Com esses trabalhos também, como professora, e que eu me sinto numa responsabilidade social também, então eu tenho algumas ideias que possam atender um público que não tem condições financeiras, muitas vezes, para pagar uma plataforma ou pagar um cursinho, principalmente nesses tempos em que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão empobrecendo, as pessoas estão voltando a passar fome, o acesso à educação está muito difícil. Então, dentre essas ideias, eu tenho ideias de aulões gratuitos para alunos de escola pública, de forma remota, agora porque nós não temos como fazer de forma presencial, mas aulões gratuitos, preparatórios para o Enem, ou se alguém tiver também preparatório para outros vestibulares. Aí vocês, assim, podem até perguntar, mas isso não seria desvalorizar o seu trabalho? Não. A gente consegue juntar, inclusive esses trabalhos sociais ajudam também na divulgação. Não é exatamente o interesse em ficar conhecida por conta do trabalho social, não. Mas como eu particularmente, como eu me sinto nessa responsabilidade social também, eu acho importante ter a oportunidade de, eu como professora, promover esses alunos que não têm condições, pelo menos assim, um aulão de revisão, algo que possa dar oportunidade e eles tenham chance também para poder passar nessas provas. Então, as minhas ideias são basicamente essas, como eu falei, tem outras ideias vindo por aí, porque realmente demandam tempo, né? São coisas que não dependem só da gente. E, José Luiz, obrigada, José. Pode deixar que, precisando, eu gosto mesmo de aperrear. Então, gente, inclusive eu estou no meu Instagram, aproveitando, né, para fazer a divulgação. Eu estou com um sorteio no meu Instagram, estou tentando conseguir os 2K. Vocês que trabalham com o Instagram, eu estou vendo que alguém aqui falou que também está, né, no YouTube, divulgando. Então, quem trabalha com essas redes sociais sabe que a gente tenta engajamento, sabe que a gente tenta interação. E eu estou com esse sorteio de oferecer 10 horas aulas
quando eu atingir os 2K, né? Aí tem as regras do sorteio. Então, se vocês puderem me ajudar seguindo, o professor Diego já colocou, é o @JamileFrança. Eu vou deixar disponibilizado também o meu número profissional, caso alguém queira entrar em contato. E se vocês puderem me acompanhar, me seguir para ver como é que vão ser essas outras ideias que estão vindo por aí, né? Para além das redes sociais, para além de YouTuber, né? É uma ideia bem mais diferente. Eu fico grata também. E é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade e a todos que me ouviram. Obrigada, Jean. Obrigadão. Zé, saudade de você, menino. Pessoal, então eu vou abrir agora para os questionamentos, as perguntas. Se alguém tiver alguma colocação para fazer para os componentes da mesa, né? Vocês façam agora. Vocês podem abrir o microfone de vocês e fazer essa interlocução direta com os componentes da mesa. E aí? Aline, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que o teu conhecimento de biologia, então, ele foi muito importante para você trilhar esse caminho de empreendedora numa área de produção, né, de confecção, e também você acha que esse seu olhar de biólogo, ele é tão essencial também para você ter esse cuidado todo, desde com a mão de obra, a qualificação, a questão ética? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, a vivência no curso me fez ter esse olhar mais para o lado sustentável e também para valorizar mais, assim, uma coisa mais representativa para quem é da área. Pronto, hoje, às vezes, quando está chegando muito seguidor na página, eu vejo que tem muito biólogo que está seguindo a página, ou seja, eles veem na marca uma representação do que eles também gostam, entendeu? E quando vem que a marca também tem a questão do papel semente, né, a tag, as embalagens sustentáveis, tem uma essência também que vai com um cheirinho de natureza nas coisas, os meus colegas, né, de profissão acabam tendo uma marca que representa o que eles gostam, né? O que a gente gosta. Verdade. Delmário, um dos grandes limitantes que eu vejo em relação aos aplicativos, muitos que existem, é a língua. Tem muita coisa, mas muito na língua inglesa, né? Tem muito aplicativo e textos em inglês, e às vezes isso dificulta o nosso aluno lá na escola. Então, quando você tem um aplicativo em português, e quando você tem esse aplicativo, que ele pode funcionar de forma offline, quando você baixa ele está lá no teu, você não vai precisar de uma internet. Ele tem toda a capacidade de ampliar, onde você também tem a questão da inclusão e outros detalhes que a gente pensa. Você acha que isso abrange uma quantidade maior e todos esses cuidados que você teve no seu aplicativo também foi função dessa expertise que você ganhou enquanto biólogo? Enquanto professor também, né? Isso, professor, né? Assim, um detalhe muito mais essa questão do offline, ele é muito importante, né? Ele é muito importante porque não é todo, por exemplo, na minha escola, uma escola aqui numa cidade, né, perto de Fortaleza, bem próximo de Fortaleza, é uma escola que tem uma internet, mas é uma internet que se você for baixar um aplicativo lá ou for colocar um aplicativo em pleno funcionamento, ela não vai dar certo. E essa questão do aluno poder baixar em casa, né, e trazer o aplicativo, ou estudar em casa, trazer para a escola, e ele ter esse funcionamento offline é muito interessante. Outra coisa, né, que nós pensamos que é uma atualização necessária é essa questão da inclusão, né? A gente pensa também de colocar ele em áudio, né, para poder as pessoas que têm essa dificuldade também, né, de visão, conseguir estudar por ele. Certo.
Eu acho que o diferencial do offline já é muito, porque imagina você andar com livro, por exemplo, a gente da biologia, que a gente tem muitos livros e aqueles livros imensos, e aí você põe tudo no celular, então já tem aí uma grande diferença. Então eu acho que o offline ele tem um ponto muito positivo, e é importante a gente destacar isso. Empreender não é abrir um comércio, é você monetizar em cima de uma expertise que você formou. E aí, eu agora vou fazer uma pergunta para a Jamile. Jamile, você acha que a sua formação na área da licenciatura, especificamente, ela te ajudou para você pensar em todos esses detalhes? Porque uma coisa que eu sempre pergunto é, será que a gente está qualificando os nossos alunos para o campo de trabalho? E eu fico feliz quando eu vejo assim você pensando em todas essas nuances. Você acha, né, a gente pensa botar empreendedorismo como uma disciplina, mas por enquanto optativa, né? A gente já tem uma grade bem cheia nas obrigatórias. Mas você acha que também essa sua parte de licenciatura, essa sua vivência, fez com que você pensasse em todas essas nuances do seu online, do seu presencial, dessa ampliação de conhecimento? Professora, ajudou no sentido do meu trabalho em si como professora, né? Uma das coisas que eu aprendi bastante na licenciatura, com vocês mesmos, professores, foi essa questão de tornar a linguagem fácil, do que nós vamos ensinar, e tornar a linguagem fácil e acessível para o nosso público. Então, ajudou muito nesse sentido. Durante a graduação, que na verdade é uma realidade, eu acredito que para a maioria dos cursos de graduação do nosso país, porque nós não temos, nem nas escolas de ensino básico, nem no ensino superior, tanto essa questão voltada para o empreendedor. É algo que talvez até comece, não sei como é que estão os cursos agora, mas a gente sente essa falta. E aí a gente acaba aprendendo na prática. Foi algo que eu não falei para vocês, mas assim, a gente acaba aprendendo na prática. A gente erra muitas vezes com publicações, a gente vê o que é que vai gerar mais engajamento, outros o que vai gerar menos engajamento, a gente muda. Tanto que nesse tempo a gente vai errando e acertando e vendo o que dá certo, né? Mas me ajudou nesse sentido, da minha formação em si. Uma coisa que, por exemplo, eu fiquei muito feliz essa semana, como professora mesmo de biologia, é que eu estou com uma aluna que vai fazer o vestibular para medicina da Facene. E eu estou dando aulas de biologia, inclusive presencial. E já faz algumas semanas que ela vem me dizendo o quanto ela está aprendendo alguns conteúdos que ela tinha bastante dificuldade. Semana passada mesmo, ela disse, eu acho que eu aprendi esse conteúdo de biologia celular muito mais do que eu aprendi no meu ensino médio todo. Isso foi muito satisfatório. Eu fiquei assim, nas nuvens, quando ela falou isso. E assim, já faz algumas semanas que ela está dizendo, aquela técnica que você me ensinou está servindo para eu entender esse conteúdo. E quando eu vou refletir sobre essa técnica, que faz parte do empreendedorismo, não só da licenciatura e do conhecimento em si, é que não foi nenhuma técnica pronta. Eu não peguei nenhuma técnica pronta de professor de cursinho, música, frase, e não que eu seja contra isso, eu só estou dizendo que foi uma técnica que eu, com os meus conhecimentos, ensinei e facilitei para ela internalizar o conteúdo. Um conteúdo que ela tinha dificuldade. E foi algo bem simples. E a partir daí, já serviu como ideia, para a construção daquela outra coisa que eu estou fazendo, isso vai servir para ajudar no empreendedorismo, porque isso é um diferencial. Então, assim, a graduação, como eu falei, ajudou no sentido de que eu tento levar esse linguajar fácil para os meus alunos, mas as graduações, a realidade do Brasil é que nós não estamos ainda sendo preparados para esse mundo de empreendedorismo. Talvez a realidade mude, né, já que está crescendo, né, com vários e vários profissionais da área. Mas até então, nós temos essa lacuna. Obrigada. Delmário, tem uma pergunta aqui para você.
O Otacílio está querendo saber quais as Professora principais... Regina, Oi, tem duas mãozinhas levantadas também, Ana Bernadette e Egberto. é que eu estou lendo, Isso, Ramiro, o que está no texto aqui, o que está beleza, no chat, tá? Aí ok. depois é Guiberto e o Berna, professor pode falar, Bernadette pode falar. Então, o Otacílio, ele quer saber quais as principais dificuldades que você encontrou na construção do aplicativo, os prós e os contras, e também a professora Dani. Dani, você quer fazer a sua pergunta? Ou eu leio aqui mesmo? Acho que você pode fazer. Tá muito barulho, tá certo, tá bom então. Então, ela perguntou, como empreendedores, vocês como empreendedores precisarem ter conhecimento de caráter voltado administrativo e financeiro, como vocês superaram essa lacuna? E a outra é, o que vocês acham que o curso de biologia poderia ajudar mais para a questão do empreendedorismo? Então, acho que Delmário responde, e aí depois a Pronto. Acho Aline que essa pode parte pensar em financeira é bom para a resposta. Aline, né? Que a Aline já está rica. Brincadeira, Aline. Pronto, assim, né? Sobre a pergunta aqui do Otacílio. É assim, a dificuldade, Otacílio, é porque, assim, enquanto estudante de biologia, nós somos sempre, né, eternos estudantes, mesmo sendo professor, a dificuldade é assim, é você não ter a técnica de construir o aplicativo, né? Porque existem esses cursos voltados para a construção de aplicativos e tal. E aí, a minha dificuldade foi essa, né? Eu pedi uma coisa e o cara fazia uma outra, quando ele me devolvia, não era aquilo que eu tinha imaginado. E aí eu tinha que, novamente, né? Dentro do meu conhecimento de biologia desse tema, né, do aplicativo, eu devolvia para ele, não, mas não era assim, eu gostaria que fosse desse jeito. E aí, né, assim, um vai e volta, né, um vai e volta do aplicativo para mim ver e para mim dar sugestões para ele, para me dizer o que eu queria. É muito complicado porque ele não é da área de biologia. Eu acho que se ele fosse da área da biologia, né, ou se eu tivesse essa competência, essa capacidade, competência de construir o próprio aplicativo, tivesse essas técnicas, né, de informática, teria sido mais fácil. Então, assim, a dificuldade é essa. A vantagem que eu vi, uma das vantagens que até a professora Regina já falou, essa questão, já pensou se levar um livro de bioquímica, né, com esse assunto só no celular? Então, essa foi uma vantagem que eu vi, né? E você faz ali um resumo numa plataforma no celular que eu acredito que seja tão quanto um livro, né? Assim, a finalidade, né? E a facilidade de aprender, já que tem testes e tal. Então, mais ou menos isso, certo? Aí, só essa outra pergunta aqui, né? Essa aqui do dinheiro aqui, da professora Daniele, vai ser da Aline. E da Jamil também. Assim, essa questão, acho que essa questão do empreendedorismo, espaços como esse, essa discussão, o que eu acredito que toda novidade, quando você tem um espaço para discutir, eu acredito que as pessoas que estão aqui nesse momento já devem ter pensado assim, de repente, vai surgindo ideias, né? Então, ter um espaço do debate sobre isso, eu acho que já é um começo. Ok. Alguém quer complementar as duas meninas? Senão a gente abre para Bernadette e Egberto. Então, Berna e Egberto. Oi. Gostaria só de complementar a fala de Delmário em relação à pergunta da professora Dani. O que também poderia ser implementado nos cursos e no curso de biologia talvez disciplinas optativas que sejam mais voltadas para o empreendedorismo de modo geral, né? Falar sobre novas tecnologias, ideias que possam surgir com os alunos e que até possam servir para eles já verem esse caminho de empreendedor. Acho que também faria toda a diferença. Algo de modo geral, porque empreendedorismo existem muitas vertentes.
No caso, Jamile, a nova matriz do curso de bacharelado, a gente tem uma disciplina que é a Introdução à Biotecnologia, né? Eu estou trabalhando essa disciplina. E a gente trabalha diversas áreas da biotecnologia, como a ambiental, e aí a gente dá foco à questão da biorremediação, e eu ressalto o papel do profissional biólogo nessa área, na parte de consultoria, né? A gente também fala na parte de saúde, a biotecnologia é voltada para a saúde, em análises clínicas, em análise de exames, coisas desse tipo, da tecnologia do DNA recombinante. Então, de certa forma, a gente já está meio que tentando sondar a questão da técnica como um todo, mas a disciplina empreendedorismo a gente ainda não tem, mas é algo pensado, sim. Pronto, Guiberto e Bernadette, se vocês quiserem fazer a pergunta, fica à vontade. Guiberto? Eu acho que a professora Bernadette estava inscrita antes, né? Bom, eu não vi a mãozinha, eu estava mas está lendo. lá levantada É ainda. porque eu Desculpa. baixei a mão, porque Dani já contemplou a minha pergunta. Mas já que eu entrei, parabéns aos palestrantes, né? Eu acho que, por exemplo, a Aline está seguindo um caminho que é bem forte lá no exterior, de produtos, né, personalizados. Lá tem tudo que você possa imaginar, bolsa, né, artigos, inclusive, para esporte, mas com tema ambiental, né, e é bem legal. E quanto aos aplicativos, realmente tem muita coisa em inglês, né? Eu acho que a gente pode explorar mais essa linha. E em termos de empreendedorismo, gente, é porque no Brasil a gente ainda está muito na caixinha. Mas tem vários biólogos que escrevem livros infantis, fazem desenhos animados e quadrinhos, inclusive o Bob Esponja é um exemplo, né, que é um biólogo marinho. Então, tem várias áreas, não só aquelas formais da aula, né, mas a área de monitoramento, de relatórios, de consultorias, que o bacharel e o biólogo podem estar seguindo, né? E aí eu já convido para a nossa mesa, que vai ser na sexta-feira, 19 horas. Aproveitando para dar o meu Miguel. Parabéns a todos, um grande abraço. Bom, então, sou eu, né, Regina? Isso, Bom, meu querido. bom, então, realmente, parabenizar novamente, parabenizar aqui no chat e deixar realmente aí os nossos parabéns para os três que brilhantemente exploraram essa temática, né? E quando a comissão, né, eu, professora Regina, professora Bernadette, nós nos reunimos para fazer essa comemoração, então uma das coisas que surgiu de imediato foi realmente falar um pouco dessa temática de empreendedorismo, né? Por quê? Porque a gente sente que o curso tanto de ciências biológicas como da licenciatura, o que falta é essa visão mais técnica, né? Ideias, nos parece que não é o problema. O que acontece e que a gente percebe, que a gente já vem discutindo quanto novo projeto pedagógico para o curso de ciências biológicas, é justamente a inserção dessa ferramenta, né? Porque através dessa conjuntura de você ter as ideias, mas você não saber como executá-las, é que torna o trabalho um pouco mais difícil, né? Porque você tem que sair, realizar outros estudos por conta própria, não que isso não seja também indicado, mas que o curso ele promova, né, essa condição de você pelo menos ter noção do que você, quanto aluno de um curso como esse, pode realmente realizar, né? Não é simplesmente, como diz a professora Regina, abrir uma empresa em si, mas é através desse conhecimento que vocês colocaram aqui para a gente, né, que isso deveria ser uma constante dentro do nosso curso. Outro dia eu estava com os alunos da zoologia,
nós elaboramos uma espécie de um projeto de criação de uma miocultura. E essa miocultura, ela ia desde o processo de abertura de uma firma, né? De como é que escoaria a produção, do que necessitaria para você abrir essa empresa. Então, são essas informações, né, de cunho mais técnico da parte, como é que eu posso dizer, da parte de entendimento de negócios, né, que a gente não tem. Então, acho que o que está faltando, e a gente tem que sanar, né, e a tentativa será nessas reformulações, é justamente essa melhor qualificação para que a gente possa pôr em prática muitas ideias. Eu tenho certeza que os nossos alunos, né, os que já saíram, né, os nossos egressos, e os alunos que estão hoje aqui com a gente, eles têm muitas ideias boas. O que falta é realmente esse estralo, né? Essa condição de você associar e ter esse conhecimento de uma forma mais prática. A gente pode ter uma relação, por que não, com o Sebrae, né? Ter alguns cursos ou mini cursos voltados a isso. Eu acho que tudo isso é muito válido, que a gente esteja aqui conversando e possa refletir nesse aspecto de aplicar, porque o que faz o profissional realmente é esse estralo, né? Essa coisa diferente que ele tem, né? Esse insight, e aí você vai ter essa condição de explorar algo que ninguém estava fazendo, que aí você vai e desperta para aquilo. Mas para isso você precisa ter essa relação, esse conhecimento também conduzido para que possa, né, o aluno ter um direcionamento das suas ideias. É isso que está faltando. Eu acho que aí a gente, enquanto professores aqui, sentadinhos nessa noite, né, temos que refletir muito para que o nosso PPC, o nosso curso, que o nosso objetivo futuramente, agora em 2023, é tentar fundir os dois cursos, né, tanto o grau de licenciado para o bacharel, e aí, dentro dessa inovação, a gente pretende também utilizar essa ferramenta que servirá para todos, né? Só isso, Regina. E parabéns mais uma vez aos meninos aí, os professores, né? Meninos é ótimo, né? Aos colegas profissionais que acabaram de colocar as suas ideias de forma bastante interessante e muito brilhante. Obrigada, Gilberto. Mas só antes de fechar, hoje eu estava conversando, a gente já tem conversado há bastante tempo, eu e o professor Iron, e a gente está com a ideia de montar um projeto de extensão com foco em empreendedorismo e tentar formar parcerias com outros cursos, mas na área de gestão, para a gente pensar numa empresa júnior de biologia. Tá? Então, é uma coisa que a gente pretende, porque eu acredito que os nossos alunos eles têm bastante potencial, mas a gente, às vezes, fica muito na expectativa de concurso de IBAMA, concurso de Estado, e acaba que não tem vaga suficiente para todo mundo. Então, se a gente bota, né, implanta essa ideia e bota essa criatividade, a expertise desse aluno que a gente forma, que a gente sabe que forma excelentes alunos, por isso que vocês estão aí, mestrado e doutorado, já estão aí na vida, então isso faz com que esses nossos alunos, eles possam desenvolver. Eu volto a dizer, empreender não é abrir um comércio, é você monetizar em cima da sua expertise, do seu conhecimento que foi adquirido numa sala de aula, tá? Então, a gente tem esses planos, eu e o professor Iron, a gente vai fechar essa ideia agora no recesso, para o próximo período a gente está escrevendo esse projeto. Tá certo? Mais algum questionamento? A Aline está com a mão levantada. Eu não vi a mão de Aline, perdão. E agora, Iron. Iron, pode falar, Iron, meu amigo. A Aline já estava com a mão levantada, né? Vamos dar a preferência às damas. E quem se inscreveu primeiro? Você vê todo mundo com a mão levantada, eu não vejo ninguém. Eu só vejo quando você vai lá nos bonequinhos, Regina, você tem a fila. É porque meus bonequinhos só ficam os aparecidos aqui, mas pronto, eu vou botar na fila lá. Jamile levantou a mão também. Bom,
respondendo um pouco às perguntas da professora Daniele, né? Que ela perguntou aqui sobre as dificuldades na parte administrativa e financeira. Bom, realmente, uma dificuldade imensa que eu encontrei foi nessa parte administrativa e financeira, até porque no meu negócio eu sou tudo, né? Eu crio a arte, eu procuro fornecedor, eu tenho que entender de leis e a parte administrativa, que eu não entendia de nada, e tem que fazer prolabore, tem que tirar nota fiscal, tudo isso eu não sabia de nada. Ainda sei pouco, quase nada, mas é uma dificuldade imensa, né? E com relação à dúvida, né, sobre uma possível disciplina na grade, eu já vi que na grade do curso de gestão tem uma disciplina que eu acho que é meio ambiente e redes sociais, e tem uma optativa que é empreendedorismo, lá na grade de gestão. E quando eu estava terminando o curso, no período, eu estagiei lá no laboratório do professor Wendson, que é de geoprocessamento, e lá eles têm uma empresa júnior, que eles fazem projeto para a prefeitura e tal, e os alunos são muito motivados, e lá, assim, quando eu ia para o estágio, eu via eles falando, assim, sobre nota fiscal, as reuniões, que eles aprendem um monte de coisa lá, e realmente eu senti falta, assim, no curso, uma questão mais de gestão, né, de financeiro. Até mesmo para quem vai ser biólogo, vai trabalhar com empresas de freelancer, né? O famoso freelancer, então tem que saber valorizar também o seu trabalho, né? É só isso mesmo. Bom, agora eu acho que sou eu, né? Então, primeiro, eu gostaria de parabenizar os idealizadores do evento, né? E parabenizar ainda mais os 3 palestrantes da noite, que nós consideramos uns grandes desbravadores por esse motivo que a gente tem discutido aqui. O nosso curso, até o momento, não tinha esse foco, né? O foco de a gente estar trazendo o nosso aluno para o empreendedorismo. E na nossa discussão, na nossa próxima grade, a gente tem essa preocupação, que não é uma preocupação recente, mas que agora, né, de uma forma quase que obrigatória, a gente tem que ter. E eu gostaria de falar da experiência que eu tive hoje, conversando com aluna nossa ainda do curso, ainda não terminou o curso, mas que a gente estava discutindo um pouquinho sobre as análises estatísticas, e ela me deu o seguinte relato, que me deixou muito feliz, né? Disse, professor, depois que eu cursei a disciplina e comecei a usar o R, ela se interessou pelo R, e ela disse, de vez em quando eu ganho uma granazinha, porque o pessoal precisa de análise estatística, e eu vou lá e faço análise estatística. A namorada dela também trabalha com isso, né, de outra área, né, da biologia, mas ela já está no meio do curso, né, aproveitando uma disciplina que a maioria das pessoas não tem muita simpatia, porque isso é comum na biologia, e ela já começando a ganhar uma graninha dando consultoria e estatística. Então isso deixa a gente bem feliz, nos motiva muito, né? E vocês 3 aqui nos levam essa grande motivação de que a gente toque isso para frente. Então, assim, é só parabenizar para vocês. Eu sei que não é fácil. No nosso país, você começar como empreendedor, você vai encontrar muitas amarras, muitas barreiras. Né? Então, é só parabenizar vocês por essa garra, por essa coragem, e que nos impulsiona muito mais para a gente seguir adiante. É isso. Gente, tem mais alguém de mãozinha levantada que eu não esteja vendo? Jamile. Jamile. Estou de mãozinha levantada. Para complementar algo que a professora Regina falou, né, que citou essa questão dos concursos, e só dizer assim, pessoal, que uma coisa não impede a outra, né? Hoje eu estou no mestrado
e estou nesse mundo de empreendedorismo. O professor Delmário, né, ele terminou o mestrado e também entrou nesse mundo. Uma coisa não impede a outra, assim, dá para tentar conciliar, claro, dependendo do que for fazer. E, assim, estimular as pessoas que estão assistindo e que têm essa vontade, né, de que, se vocês quiserem, já vão tentando, já vão estudando, principalmente porque nossa formação é em biologia, mas para ser empreendedor, vai muito além disso, como a Aline está dizendo, nós somos tudo, né? A gente cria as artes, a gente tem que aprender um pouco de administração, a gente tem que aprender um pouco de marketing. Então, assim, já começar a estudar, e estudar mesmo, parar para assistir aulas, leituras, e aprender um pouco, até que você consiga depois a contratar outros profissionais que vão facilitar o seu trabalho, né, dentro disso. Mas, no início, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem essa dificuldade, como o professor Iron bem disse, a gente é tudo, a gente faz tudo, então, mas vale a pena. Muitas vezes o resultado demora um pouco mais, eu até me senti uma nenê na frente de Aline, na frente do meu colega Delmário, mas os resultados geralmente demoram, mas eles vão chegando. Agora, tem que haver dedicação. E, assim, só para concluir, hoje em dia, puxando um pouco, né, novamente para essa questão puxando um pouco para essa questão da educação. Hoje, tanto aqui em Mossoró, quanto em Natal, Fortaleza, então, nem se fala. A gente tem professores que monetizaram, e como a professora disse, não é abrindo empresa, mas nós temos professores que monetizaram seu trabalho, são concursados, mas ganham muito mais como professores ou de cursinho, de vestibular, do que professores concursados, que fizeram mestrado, que fizeram doutorado, mas não impediram deles continuarem empreendendo. Então, realmente estudar, tentar trabalhar já nas ideias, ver as formas que vocês podem já colocar para frente, desde já faz toda a diferença. E é isso. Obrigada. Egberto, está de mãozinha levantada? Era só curtição. Gente, alguém tem mais alguma colocação? Bom, então eu acho que eu quero agradecer mais uma vez a Aline, a Jamílis e ao Delmário. Professor Egberto, fica à vontade para fazer o encerramento da noite, viu? E mais uma vez, obrigada e boa noite a todos que participaram deste momento. Bom, como Regina acabou de colocar, só deixo aqui já o convite, a professora Bernadette reforçou, mas a gente convida novamente para no dia 17, também nesse mesmo horário, né? A gente está trabalhando tanto, o pessoal diz que a gente não trabalha, né, pai? De manhã, de tarde, de noite. Então, nesse mesmo horário, nós teremos uma outra mesa redonda, também muito interessante, né? Vamos ver qual o papel do biólogo, como é que ele está hoje, atualmente, com relação ao monitoramento ambiental. Então, eu convido a todos desde já para se fazer presente também nesse encontro e desejar uma boa noite, agradecer aos nossos convidados que estiveram aqui com muito boa vontade. E como a professora Daniele disse, realmente foi uma conversa excelente para que as pessoas que aqui participaram, quem não conseguiu, eu vou deixar disponibilizado isso no canal, tá? Depois eu vou, com a permissão dos palestrantes aí, dos debatedores, eu vou colocar no YouTube para que as pessoas também possam ter o privilégio de assistir, tá certo? Então, desejo uma boa noite a todos e fica o convite para sexta-feira. Ok? Tchau, povo. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, pessoal. Agora sou eu, seu amiguinho. Parabéns, Maísa. Obrigada, Maísa. Você, meu Faltou amigo. o bolo, mas a gente vai se encontrar para o bolo. Ok. Opa! Oi, Maísa. Boa noite. Oi, Ramiro. Cadê o bolo, Maísa? Cadê o bolo? Já comi. Ó, quando tiver todo mundo com a segunda dose tomada, a gente faz um chá, cada um com sua xícara, tá? Já tô, viu, Regina? Você não tá não, né, Regina? Ainda tomou a segunda dose não, né? Vou parar a gravação aqui para não... Acabou a AstraZeneca.
Não ficar essas conversas comprometedoras ou para a gravação. Fernando.